Querido, qual é a expectativa que eu e você temos para a nossa vida nos próximos anos? Hã? Qual é a expectativa que eu tenho, você tem, para esse Brasil daqui 2 ou 3 anos? Opa, eu não estou falando em política, ok? Como nós estávamos falando, eu espero viver em um país onde haja justiça e uma lei que podemos chamar de a mãe de todas as leis, que nós conhecemos como Constituição. Uma Constituição guardando os meus direitos, as minhas liberdades, as minhas obrigações. Repito, não estou falando de política, mas me assusta imaginar a possibilidade da nossa Constituição vir a ser desmoralizada ou até anulada ou rasgada. Isso seria terrível. Estou falando de abrir os nossos olhos, tirar dos nossos olhos esta poeira que nos impede de ver, de enxergar a realidade que estamos vivendo no Brasil e no mundo em todas as áreas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que há realmente uma ameaça de que daqui a pouco a nossa Constituição seja rasgada, anulada, pisoteada? Não, não há essa possibilidade. Por quê? Porque ela já passou por essa ruptura constitucional. Bem, aqui é o pastor Eliseu, você conhece? Obrigado por você estar nos assistindo agora. É muito importante esse vídeo, muito importante. Ele vai ser impactante, fará você raciocinar um pouco, descobrir aonde estaremos nos apoiando para termos realmente uma experiência nessa nação, ou melhor dizendo, nesse Brasil. Bem, existe algo nesses dias que pode gerar em mim uma esperança real para a minha vida e meus filhos? Ou eu estou só exercitando uma espécie de pensamento positivo? Não, vai dar tudo certo e tal. Hã? Estamos nos iludindo, quem sabe, com palavras vazias? Resumindo, onde achar fundamento para uma esperança real? Por favor, fique comigo até o fim. Será fundamental esse vídeo, em muitas áreas. E depois, nos comentários, coloque o ponto onde você concorda, onde você discorda. É muito importante para mim avaliar a maneira que eu consegui ser claro nessa coisa tão real que eu estou colocando. A verdade é que precisamos sair dessa alienação que um grande número de pessoas, como nós, vivemos, certo? Parece até que ter expectativas positivas traz assim uma espécie de sentimento que estamos como que nos enganando a nós mesmos. Eu lembro do escritor Eduardo Alves da Costa, em seus escritos, chamado No Caminho com Mayakovsky. Ele diz o seguinte, conta no escrito dele, que para mim é um poema. Primeiro, diz ele, roubaram nossa flor e nós nada dissemos. Depois vieram, pisaram o nosso jardim e mataram o nosso cão e nós não dissemos nada. Depois, o mais frágil deles entra na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E agora sim, já não podemos mais dizer nada. Querido, não podemos ficar apenas assistindo, precisamos nos posicionar. Sim, nos posicionar. Mas eu sou cristão, amém. E nós que temos a responsabilidade maior. Sabe, é preciso que você tenha consciência que parece que é uma proporção inversa. Quanto mais poder se coloca nas mãos de um homem, menos ele vai pensar nas pessoas, menos vai pensar na vida dos homens. Parece que ele esquece quem lhe deu esses poderes. Sabe, querido, nos ajude. Precisamos ranquear esse vídeo ali num tempinho rapidinho. Inscreva-se, deixe o seu ok, seu positivo, certo? O seu like e coloque o sininho para receber agora todos os nossos vídeos. Joia? Glória a Deus. Vamos adiante. Então, você diz, eu tenho uma esperança porque vivo em uma democracia onde tem uma Constituição e ela rege a respeito de todas as coisas importantes, inalienáveis da minha vida. Você está com medo de que haja a possibilidade de haver uma ruptura constitucional? Alguém passar por cima claramente do que a nossa Constituição diz? Perca esse medo, porque já aconteceu. Você lembra o julgamento da presidenta Dilma em 2006, não foi? Você lembra quem presidiu o Congresso, a reunião aonde ela foi condenada? Diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Isso é uma tradução do seguinte, da seguinte citação em inglês. Keep the Soviet Union
out, the Americans in, the Germans down. Esta é vamos dizer assim, o espírito. Pois bem, veja o que aconteceu com a nossa Constituição. Olha bem, tinha muito claro na Constituição que um presidente condenado não poderia concorrer a eleições, usar cargos eletivos por 8 anos. Logo na primeira eleição, a presidenta Dilma concorreu a senadora por Minas Gerais. Mas isso foi uma ruptura? Isso foi passar por cima da Constituição? Não, você julgue. O que você acha sobre isso? Vamos adiante. Bem, daí em diante, as coisas degringolaram. Até o direito de deputados e senadores têm o direito de falar o que eles entendem nas coisas, o que eles pensam. Está na Constituição de maneira clara. Isso foi jogado fora. Vimos deputados serem caçados, serem presos, serem linchados moralmente na nação. Por quê? Porque essa parte da Constituição foi tirada, arrancada. Então, temos que cuidar. Sim, temos que cuidar. Porque os nossos homens de toga, guardiões da Constituição, estão preocupados muito com a transparência. Preste atenção nisso. Transparência. Essas novas eleições, agora essas eleições desse ano, têm que ter transparência. Porém, há uma coisa muito interessante. Eles não querem transparência demais. Porque se técnicos competentes, como os nossos técnicos do Exército, vierem a se intrometer, é muita transparência. Eles que fiquem assistindo. Opa, queridos, o que está acontecendo diante dos nossos olhos? Se nós dizemos que queremos transparência, queremos concordar com esses homens, eles vão nos acusar de estarmos falando, depreciando as urnas eletrônicas. Não, nós estamos realmente exigindo transparência. Todas as coisas a cada dia são mais confusas. Porém, é uma coisa boa, a grande mídia oficial estar ridicularizada hoje. Ninguém mais assiste a TV tal, porque, né? Mas nem todos os brasileiros estão percebendo que, se não acordarmos agora, como disse Eduardo Alves, daqui a pouco tirarão a nossa voz. E aí sim, o mais frágil dele rouba-nos a luz, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta, e aí sim temos que estar em silêncio. Vamos abrir os nossos olhos. Você precisa, eu preciso sair disso. Mas, pastor, eu sou evangélico sério, eu sou crente de verdade, até pastor eu sou. Sou ministro, sou diácono, sou dirigente de louvor, etc. Eu não tenho tempo para gastar com coisa de política. O que você não entende, meu irmão querido, é que é o direito nosso e dever não estarmos alienados, quando claramente sobrevoa sobre as nossas cabeças, sobrevoa algo que pode acontecer a qualquer momento, que nos torna frágeis, que logo podem roubar a nossa luz, fechar nossas reuniões evangélicas, criminalizar ser cristão. Cuidado. Os propósitos e todas as coisas descritas pelos profetas acontecerão. Então não estranhe, isso está para acontecer. E eles precisam nos manter calados, nos manter sem voz. Então, por favor, se acorde. Nesse tempo onde a humanidade inteira está sem princípios em nenhuma área, ou seja, está tendo novo tempo agora, com novos princípios criados agora, e ridicularizando a verdade, ridicularizando a família. Todas as coisas estão concorrendo para cumprir os propósitos e tudo aquilo que foi descrito pelos profetas. Então não podemos ficar alienados, observe. Sim, os profetas hoje, que nós precisamos manter calados se quisermos viver alienados, porque eles são claros. Praticamente todas as coisas falam dessa situação. Por exemplo, a vinda do Estado de Israel num só dia começou para mim a abrir os olhos claramente ali. Depois, quando falou que o mundo no final estaria como Sodoma e Gomorra, o que você quer mais parecido do que Sodoma e Gomorra, aonde a mentira prevalece, aonde a
quebra de princípios prevalece. Os profetas descreveram tudo isso. Então vamos tomar uma decisão. Nós precisamos estar percebendo todos os contextos, e aqui eu estou falando do Brasil. Eu posso falar não só do Brasil, eu posso falar do mundo inteiro. Eu não preciso ficar preocupado em falar só em direitos constitucionais. Eu posso falar de todas as tragédias naturais, de todas as armações que Gog e Magog ali se ajeitando. Eu posso falar de tudo isso. O que eu não posso é ficar quieto quando isso é tão claro. E eu vejo tantos irmãos distraídos, vamos dizer assim, vamos dizer distraídos, mas nós sabemos que não é distraído. Sim, o estabelecimento do Estado de Israel em um só dia abriu os olhos de maneira muito clara para mim. Está descrito lá em Isaías 66. Está descrito. Está descrito também que a humanidade estaria no final dos tempos como Sodoma e Gomorra, pisando nas verdades absolutas, tornando-as relativas. Os nossos jovens já não conseguem mais distinguir o que é verdade e o que é mentira. Já está tudo preparado, desde a infância deles, para chegarem nesse ponto assim como estão. A ponto de não reconhecer nem a voz de Deus. Então, querido, como vamos reagir nós que conhecemos a palavra de Deus e que nos dizemos cristãos? Porque, olha, segundo Tessalonicenses 2, há muita apostasia, há muita mentira, é tempo de engano e muitos se dizem cristãos, pensam que são cristãos, enganam-se a si próprios. Vamos nos prostrar diante do Senhor, buscar, adorá-lo, adorá-lo. Então vamos começar a glorificar, Ele nos criou, Ele nos salvou, vamos gastar tempo adorando, vamos tentar, se você não consegue, mas pegue de madrugada ou qualquer momento que você esteja sozinho. Se é difícil para você sozinho gastar um tempo assim, comece a andar no seu trabalho, onde você está, adorando, declarando ao Senhor, Tu és Deus, Tu és o Senhor, e sobre todas essas coisas o Senhor tem comando. O Espírito Santo é Deus e também é nosso amigo. Ele quer revelar a Jesus, Ele quer revelar a verdade, Ele quer nos trazer a verdade. Habita em nós. Vamos buscar essa intimidade com Ele. Oremos uns pelos outros. Oremos pela nossa casa, pela nossa família. É importante. Oremos pelos líderes dessa nação, pelo presidente. Oremos pelas eleições. Oremos para que o Brasil continue debaixo da mão de Deus. As profecias se cumprirão, mas nós podemos passar esse tempo em paz, buscando a Deus. Igreja, noiva do Cordeiro. Deus te abençoe.